Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 34. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Basta o dia ao seu próprio mal. Até aqui, irmãos. Amada congregação em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos, irmãos, acostumados a dividir a nossa vida em espiritual e material. Mas Jesus não faz essa divisão em relação à riqueza. Jesus muitas vezes afirma que ela pode
está apontando verdades espirituais sobre nós. Em Lucas, no capítulo 12, e no versículo 15, ele disse: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Aí ele diz: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus fala nesse contexto, né, ou trazendo esse tipo de advertência, principalmente porque nos seus dias os fariseus, que eram os mestres da lei, eles eram cobiçosos, gananciosos, e esses fariseus usavam a própria religião para ganhar dinheiro. Lucas relata, lá no capítulo 16, verso 14, depois que Jesus dá aquela advertência, dizendo que não podemos servir a dois senhores, porque aborreceremos a um e amaremos a outro, Lucas registra no seu evangelho que os fariseus, ouvindo isso, começaram a zombar de Jesus. E Lucas ali diz: porque eles eram gananciosos. Eles gostavam de fazer da religião um meio de lucro. E por causa disso, eles sofriam críticas, né, ou críticas da parte de Jesus. Por quê? Porque eles estavam negando a justiça de Deus. Quando eles devoravam as casas das viúvas, usando pretexto de religiosidade. Porém, irmãos, se tivermos a verdadeira justiça de Cristo em nossa vida, nós não seremos como aqueles fariseus. Teremos atitudes corretas, e o cristão deve ter atitudes corretas, ou atitude correta em relação aos bens materiais. Primeiro, porque em momento algum Jesus elogia a pobreza, como alguns às vezes querem, né, fazer elogio à pobreza. Ou também Jesus, em momento algum, faz crítica ao enriquecimento lícito. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas, inclusive a comida, a roupa, né, os metais preciosos. Então, assim, todas as coisas são boas, de acordo com Gênesis 1:31. E Deus também sabe que nós precisamos de certas coisas para viver, de acordo com o que Jesus mesmo disse aqui, na leitura que fizemos, no versículo 32. Ele diz que Deus sabe das coisas que precisamos. Então, irmãos, de fato, Deus é quem dá tudo ricamente para nós. E Deus dá aquilo, né, para as coisas para o nosso agrado, como Paulo escreve na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. Então, meus amados irmãos, não é errado possuir as coisas, não é errado possuir riquezas, não é errado possuir bens materiais, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. O pecado da avareza, de acordo com o ensino de Jesus e de acordo com o ensino dos apóstolos, o pecado da avareza é tão perigoso quanto o pecado da idolatria. Encontramos várias advertências, irmãos, contra a cobiça ao longo da Bíblia. Então, os 10 mandamentos começam falando da idolatria, e o último mandamento, o Senhor toca na questão da cobiça. Não cobiçais as coisas do teu próximo, não cobiçais os bens do teu próximo. E ali o mandamento vai dizendo, né, e até nomeando as coisas, nem jumento,
nem a casa, né? Então, os bens do próximo não podem ser cobiçados. Assim também, Jesus, em seu Sermão do Monte, adverte, irmãos, sobre o pecado de viver em função dos bens materiais. Então, nessa noite eu vos anuncio a palavra de Deus debaixo do tema: Jesus chama a atenção de seus ouvintes para as tristes consequências da cobiça. Mais uma vez, vou repetir mais uma vez o tema: Jesus chama a atenção de seus ouvintes para as tristes consequências da cobiça. Então, primeiramente, Jesus ensina e diz que a cobiça nos torna escravos. E isso nós temos contido aqui já no verso 19 ao 24. Veja o verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escava e rouba. E ele diz ainda mais, porque versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, irmãos, o materialismo, então essa questão de dizer aonde está o teu tesouro, está aí também o teu coração. O que Jesus está querendo nos ensinar é que o materialismo, né, escraviza o coração. Ele também vai dizer que esse materialismo escraviza a mente e o materialismo também escraviza a volição, isso é, a vontade. Assim podemos, de acordo com o que Jesus está ensinando, nos tornar prisioneiros ou escravos de coisas materiais. Porém, irmãos, devemos ser libertos destas coisas. O que Jesus quer nos ensinar pela sua palavra é que nós, que amamos a justiça, devemos ser controlados pelo Espírito de Deus e não controlados pelo espírito do mundo, pelo espírito da ganância, pelo espírito da avareza. Pois se o nosso coração ama as coisas materiais, e se o nosso coração coloca o lucro nessa terra acima dos investimentos no céu, o único resultado possível é trágico prejuízo. Por causa disso, Jesus quer, irmãos, que usemos os tesouros da terra para a glória de Deus. Pois, se ajuntarmos riqueza para nós mesmos, perderemos esses bens, né? E junto com eles também perderemos o nosso coração, porque aonde colocarmos, né, o nosso coração, ali vai estar a nossa recompensa. Se o nosso coração está nas coisas de Deus teremos a recompensa. Se o nosso coração estiver aqui, né, daqui teremos a recompensa. Então, perderemos as bênçãos e perderemos o nosso coração, porque Jesus disse que essas coisas aqui perecem, se corroem. Então, em vez de enriquecimento espiritual, nós experimentaremos empobrecimento. E isso é o que podemos ver na sociedade pós-moderna, pobreza espiritual. Desse modo, irmãos, nós temos que ajuntar tesouro no céu. Jesus deixa isso claro. O cristão, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, os ouvintes de Cristo, são chamados, são exortados por Cristo a juntarem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Ele diz mais, onde os ladrões não escavam, né, e nem roubam. Versículo 20. Mas, meus irmãos, o que significa acumular tesouro no céu? Ou no céu? Possamos afirmar, irmãos, que
acumular tesouro no céu quer dizer que temos que usar os bens materiais para a glória de Deus. Temos que procurar desapego das coisas materiais desta vida. Acumular tesouro no céu também significa medir a vida pelas verdadeiras riquezas do reino e não pelas falsas riquezas deste mundo. É importante entender que os bens materiais não escravizam, como Jesus diz, apenas o coração. Primeiramente, ele diz que aonde está o tesouro, ali está o coração. Mas também ele ensina que os bens materiais ou a cobiça escraviza também a mente. Ele diz no verso 22, se os olhos, a lâmpada do corpo, né? São os olhos, desculpem, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E ele diz no versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Então, irmãos, a palavra de Deus usa muitas vezes a imagem de olhos, do olho, né, com frequência para representar atitudes da mente. O que Jesus quer dizer aqui é que se os nossos olhos estão divididos, né, se os nossos olhos não estão focados na luz, ele pode realizar movimentos de maneira não correta. O que Jesus quer nos ensinar é que a visão, né, a nossa visão, deve estar focada, não desfocada. Quando ele ensina que os olhos, né, são os olhos a lâmpada do corpo, ele está aqui supostamente falando exatamente da mente. A mente, né, para termos uma mente focada, não desfocada, não uma mente dividida entre servir a Deus e não servir a Deus. Diante disso teremos, vamos dizer assim, movimentos confusos. E é extremamente difícil, irmãos, avançar enquanto temos olhos em duas direções ao mesmo tempo. Não podemos estar com os olhos nas coisas do mundo e nas coisas dos céus. Se o nosso objeto de vida é um enriquecimento material, por exemplo, tem muita gente que tem esse objetivo da vida, o enriquecimento material. O que Jesus está querendo dizer é que se é isso o que a mente pensa, e só isso o que a mente busca, o que essa pessoa vai experimentar nada mais é do que escuridão interior. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é que se o nosso alvo é servir a Deus, se o nosso alvo é glorificá-lo, haverá luz interior. Isso quer dizer contentamento. Uma mente agitada é uma mente ansiosa. Uma pessoa que tem mente agitada, ela não tem contentamento. Ela experimenta a escuridão interior, falta de paz, porque ela está bastante focada nas coisas desta vida e ela quer simplesmente viver para as coisas daqui. Porém, meus irmãos, quando há escuridão, onde deveria haver luz, estamos sendo controlados pelas trevas, pois as perspectivas sempre determinam o resultado. Se os nossos olhos
focam-se em Deus e nas coisas de Deus, experimentaremos as coisas de Deus. Isso é, teremos uma vida com contentamento. Assim, o materialismo também pode, de acordo com o que Jesus nos ensina, escravizar a vontade. Então, a cobiça escraviza o coração, escraviza a mente, mas também escraviza a vontade. E assim Jesus diz no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, há de se devotar a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Ou seja, nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou servimos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e deve ser o nosso Senhor, ou o dinheiro, ou os bens materiais. Então isso aqui trata-se de uma questão de volição, uma questão de vontade. Ora, Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, ele advertindo sobre o perigo da riqueza, ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Então, irmãos, se Deus concede riquezas e a usemos para a glória dele, então as riquezas são bênçãos. Mas se desejamos enriquecer e vivermos de acordo com a perspectiva, do mundo, pagaremos um alto preço pelas riquezas que buscamos. Ou seja, tornamos-nos escravos da nossa própria vontade. Não temos nem tempo mais para pensar no Senhor, não temos mais tempo para pensar na família, para pensar na própria saúde, porque a pessoa está escrava da sua vontade. A vontade dela é possuir e possuir mais e mais, e sempre assim. Ou seja, ela torna-se escrava das coisas materiais. Essa é uma realidade triste para muitos nos dias modernos e até muitos que estão na igreja. Assim, Jesus também vai advertir aos seus ouvintes, como também nos adverte nessa noite, que a cobiça nos faz viver ansiosos. Ansiedade é algo sério, porque podemos tratar dentro da teologia cristã a ansiedade muitas vezes como falta de fé. Por isso que Jesus associa essa ansiedade a uma pequena fé. Ele diz no versículo 25: pois vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E no versículo 30, ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens, veja, de pequena fé. A cobiça, irmãos, ela não apenas desvaloriza a nossa riqueza que possuímos em Deus, mas também a cobiça, ela nos rebaixa como pessoas, pois enchemos-nos de preocupações, muitas vezes, e assim somos tomados de ansiedades, ou de ansiedade anormal, e isso, irmãos, não é nada espiritual. Viver ansioso ou viver preocupado quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que aonde morar, isso não é nada espiritual, mas isso é tratado como uma coisa anormal. E se é algo anormal, não é nada espiritual. Assim, meus irmãos, quem busca o conforto material
Ou quem pensa que, por exemplo, o dinheiro resolverá todos os seus problemas, quando na realidade, irmãos, o dinheiro muitas vezes trará ainda mais problemas. Os bens materiais, irmãos, cria nas pessoas uma falsa e uma perigosa segurança, a qual, se você observar, a qual termina sempre em tragédias. Vivemos, e principalmente eu posso dizer nos nossos dias, com essa era da internet, das redes sociais, de influenciadores, pessoas têm sido tentadas todos os dias a se aventurarem nessa falsa sensação de segurança. Existem pessoas influenciando e estimulando, e eu posso dizer, às vezes até jovens cristãos ou pais, irmãos cristãos, sendo tentados a entrar nesses sites de apostas. E eles estão estimulando as pessoas, e as pessoas estão se envolvendo. Eu estava vendo uma matéria essa semana sobre isso. E as pessoas se envolvem porque elas começam a ter sensação ou sensações de um certo conforto, porque alguém está dizendo: olha, você tem projeção para ganhar X, se você investir isso, você pode adquirir tanto. E a pessoa crente, buscando esse tipo de conforto, na verdade, ela está se envolvendo em uma ação perigosa, a qual muitas vezes, ou vamos dizer assim, sempre vai terminar em tragédias, em perdas. E eles usam principalmente pessoas ansiosas. E assim Jesus, tentando confortar ou pastorear o coração dos seus, ele diz que os pássaros, os lírios, eles não se preocupam, eles não se aquietam, e ainda assim, irmãos, eles têm uma riqueza de Deus que o ser humano não consegue produzir. Por quê? Observando a natureza, podemos ver que toda a natureza depende de Deus, e Deus nunca falha. Só o homem, irmãos, mortal, depende do dinheiro, e o dinheiro sempre vai falhar. Jesus afirma que a preocupação é pecado. Então, viver preocupado, cheio de ansiedade, é estar pecando, é falta de fé. Podemos dar nomes bonitos à preocupação. Podemos chamá-la de aflição, podemos chamá-la de fardo, podemos chamá-la de cruz a ser carregada, mas os resultados são os mesmos. As preocupações, em vez de nos ajudar a vivermos mais, na verdade, a ansiedade apenas encurta a vida. E aqui Jesus está deixando claro que um dos motivos causadores da ansiedade é a cobiça no nosso coração. A palavra que Jesus usa aqui para andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. Termo no original significa: não sejam atraídos, não andeis atraídos por direções diferentes. O que Jesus está querendo ensinar e dizer para nós é que a ansiedade causa separação interior. Quando o ser humano não interfere, por exemplo, na natureza, quando ele trabalha de maneira plena, de maneira íntegra, né? Assim toda a natureza depende de Deus. Quando não há interferência, há harmonia, não há separação. O ser humano, por sua vez, ele tenta viver na dependência das riquezas materiais, e ele acaba assim
o conceito que Jesus quer dizer aqui é como se ele acaba se quebrando. É a palavra que até usamos no dia a dia. Fulano quebrou ou se quebrou. Quebra cara. Ansiedade é estar nesse tipo de agitação e que sempre a pessoa vai lidar com a cara na parede. Então Jesus disse, irmãos, que Deus alimenta os pássaros, Deus veste os lírios, e Ele fará o mesmo por nós. O problema nada mais era do que a nossa pequena fé. Jesus diz isso no versículo 24. O problema é a nossa pequena fé. Porém, meus amados irmãos, se nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará, irmãos, grandes bênçãos que estão reservadas para nós. Assim, Jesus ainda diz que a cobiça enfraquece o testemunho. Então, a cobiça, ela nos escraviza, como nos faz viver ansiosos, mas também a cobiça enfraquece o nosso testemunho. Versículo 31, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele diz no versículo 22, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Os gentios é quem procuram todas essas coisas. Então, irmãos, a preocupação com as coisas materiais nos faz viver como pagãos, como incrédulos. Um cristão, Jesus está dizendo, cheio de preocupação, ele está dando um péssimo testemunho. Um cristão que está vivendo sobrecarregado, super preocupado, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que ganhar, de como se sustentar. Jesus está dizendo que isso é coisa dos pagãos. O termo que ele usa aqui para gentios, pagãos, é para os incrédulos. É para os que estão alienados de Deus. Esse tipo de postura e de comportamento é para quem não tem fé no Criador dos céus e da terra. Nós confessamos domingo após domingo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer dizer, tudo que precisamos para corpo e alma vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, as preocupações ou a cobiça, a busca pelas coisas, né, de forma exagerada, enfraquece o nosso testemunho. Porque Jesus disse que os pagãos é quem procuram estas coisas. Versículo 32. Assim, meus irmãos, quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro lugar, ou em primeiro plano, em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. E isso eu posso dizer, irmãos, é um testemunho da nossa fé. Por exemplo, parar nesse dia, no dia de hoje, parar as nossas atividades. Isso mesmo, tirar todo estresse, ansiedade, parar, recusar qualquer convite para trabalhar e ganhar X hoje. Não, hoje eu tiro para servir a Cristo, para estar com o Senhor, estar com a família. Isso é um testemunho da nossa fé. É triste, irmãos, quando não praticamos essa verdade. Mas o cristão, irmãos, que decide viver de acordo com Mateus 6,33, ele dá um testemunho maravilhoso. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O cristão que vive de acordo com esse texto que Jesus aqui nos coloca, ele dá um testemunho maravilhoso para o mundo incrédulo. Ele dá um testemunho maravilhoso para as pessoas que não pensam no reino de Deus, não pensam na justiça de Deus. Pois Jesus afirma, irmãos, que Deus supre a necessidade daqueles que buscam o reino dele. Deus supre a necessidade daqueles que buscam sua justiça. E eu posso, irmãos, dizer que isso é um grande testemunho para o mundo incrédulo.
Jesus, por último, Jesus também diz que a cobiça nos rouba a alegria. A alegria do dia de hoje. Ele diz no versículo 34, para nós concluirmos: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. A preocupação com o amanhã não ajuda nem o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Antes, Jesus está dizendo aqui que a preocupação nos priva do vigor do dia de hoje. Há pessoas, irmãos, que nunca param, nunca descansam. Elas estão cansadas constantemente. Por quê? Porque elas estão super preocupadas. A mente não para de pensar. Jesus está alertando sobre esse perigo. Quem assim vive está gastando suas energias e torna-se uma pessoa não produtiva e nem vive a alegria do dia. Quem vive super preocupada significa que ela tem menos energia a cada dia e também para o dia de amanhã. Alguém já disse, irmãos, que as pessoas materialistas, podemos chamar pessoas de materialista aqui, ou seja, pessoas que são materialistas no conceito de que tudo é material. Ela não tem o reino de Deus como a prioridade na sua vida. Alguém já disse que as pessoas materialistas crucificam-se entre dois ladrões: os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Deixa eu explicar isso. As pessoas materialistas, ou as pessoas que vivem para o momento e para o hoje, elas estão crucificadas entre esses dois ladrões. O remorso de ontem. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Ela passa parte do dia, do hoje, com remorso de ontem. Eu poderia ter feito assim, eu não deveria ter comprado isso, eu não deveria ter vendido isso, eu não deveria ter feito. Então ela fica horas e horas com a mente assim. E quando ela não está nesse remorso, ela está vamos dizer assim, dominada pelas preocupações do amanhã. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver isso e resolver assim. Então ela vive entre esses dois ladrões, que está roubando as suas energias, que está roubando a sua vida. Não estamos querendo dizer, irmãos, que é errado planejar. Não. É correto planejar. É correto até mesmo economizar para o futuro. Mas podemos dizer, com as palavras que Jesus aqui nos ensina, que é pecado se preocupar com o futuro e permitir que o amanhã nos prive das bênçãos de hoje. Pois, de acordo com o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, se tivermos fé em Deus, que é nosso Pai, e se colocarmos o seu reino em primeiro lugar, Ele suprirá as nossas necessidades. Isso são as palavras de Jesus. Assim, meus irmãos, a cobiça e a ansiedade são pecados. Se praticarmos a verdadeira justiça do reino de Deus, evitaremos, irmãos, esses pecados e viveremos para a glória de Deus. Devemos ser, meus irmãos, como o varão do Salmo 1. Pois o seu prazer e o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar dia e noite. Quem assim faz é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que ao devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém.